Ei, você aí, você mesmo. Você sabe quais são os atributos dos atos administrativos? Se você não sabe quais são ou tem qualquer dificuldade com essa matéria, assista esse vídeo até o final, porque você vai aprender e entender de uma vez por todas quais são os atributos dos atos administrativos. O primeiro dos atributos dos atos administrativos é a presunção de legitimidade. Presente em todos os atos, ela decorre dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Por causa dela, os atos produzem efeitos enquanto não for declarada sua invalidade. Mas atenção, essa presunção de legitimidade é uma presunção relativa, ou seja, é cabível prova em contrário, por isso ela é chamada de iuris tantum. Um dos efeitos da presunção de legitimidade é a inversão do ônus da prova. E o que significa isso? Significa que quem deve provar que há vício no ato é o administrado e não a administração. Por fim, é importante que você saiba que o ato só poderá ser declarado nulo pelo juiz se houver pedido da parte, porque não poderá ser apreciada a questão nesse sentido pelo judiciário de ofício. O segundo dos atributos dos atos administrativos é a imperatividade, também conhecida como poder extroverso do Estado. A imperatividade causa a imposição de obrigações a terceiros, e ela depende de expressa previsão legal. Mas atenção, ela não estará presente em todos os atos administrativos, somente naqueles em que se impõe alguma obrigação, não estando presente, por exemplo, em atos concessivos ou enunciativos. O terceiro dos atributos dos atos administrativos é a autoexecutoriedade. E aqui a doutrina fala em atos como títulos executivos. Ela permite a execução dos atos sem a necessidade de intervenção judicial, o que não significa dizer que o judiciário não possa apreciar as questões suscitadas. Até mesmo porque nós temos um princípio previsto na Constituição Federal, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A autoexecutoriedade permite à administração o uso da força, do poder de polícia. Ela não está presente em todos os atos administrativos, assim como a imperatividade, porque ela precisa de expressa previsão legal ou ainda, de acordo com a doutrina, deve se tratar de alguma medida urgente, requisitos que não são cumulativos. Adentrando um pouco mais no assunto, a doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que não há uma autoexecutoriedade em si, mas sim dois atributos diferentes: a exigibilidade, que seriam os meios indiretos de coerção, e a executoriedade, que seria a coação direta ou material. E tirando uma dúvida que muitas pessoas têm, a multa não possui autoexecutoriedade, ela possui apenas exigibilidade, porque se trata de um meio indireto de coerção. Por fim, o último dos atributos é a tipicidade. Também presente em todos os atos, por causa dela, a conduta deve se moldar à lei, como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. Ela é baseada no princípio da legalidade e afasta abusos e atos totalmente discricionários. Talvez vocês tenham notado que nós temos dois atributos que estão presentes em todos os atos administrativos: a presunção de legitimidade e a tipicidade. E nós temos dois atributos que estão presentes em apenas alguns, que são a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que você não se confunda e não se esqueça, lembre-se que presunção de legitimidade e tipicidade começam com consoantes, e a palavra todas também começa com consoante, enquanto que imperatividade e autoexecutoriedade vão começar com vogal, assim como a palavra alguns. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com o máximo de amigos possível, deixem o seu curtir aqui embaixo, comentem sobre quais temas vocês têm dificuldade dentro do direito administrativo e não se esqueçam de seguir a diretoria para sempre terem acesso a vídeos desse tipo.